Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez continuar a comentar sobre o anime de Undead Unluck. Nós vamos então agora fazer o review do 4º episódio do anime, com a grande explicação ali do poder da Jenna, que é até que bem roubado até, e a grande conclusão da luta dela contra o Andy e a Izumo. Mas antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, então por isso deixa um like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Então, de fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês e sem então mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa ali de início na base da Union, onde a gente vê ali o Shen já ouvindo de uma das suas subordinadas de que a Jenna já entrou ali em contato com o Andy e a Izumo, onde ele, que é até interessante que no fim das contas ele entrega a vida dos próprios companheiros apenas por ser o maníaco por lutas, já que o grande interesse dele não foi na Izumo e sim no Andy, por ver de que ele é alguém bem único, por ter conseguido, ao menos de início, lhe dar um certo trabalho. Ele viu de que se não poderia separar ele da Izumo, então iria dar um jeito de trazer os dois para a união. Mesmo que com isso ele tenha que trair um dos próprios companheiros dele, e é algo que a gente até vê de que a própria Jenna fica bem pistola com o Shen por saber de que ele foi, no fim das contas, o primeiro ali a ter encontrado o Andy, nem sequer avisou ela, mas ela ao menos fica feliz de que o Void estava naquele momento e que ele morreu. Então é um tanto quanto estranha essa relação do pessoal da Union. Ficam felizes pela morte dos companheiros no fim das contas, porque ela é feliz de que no fim das contas agora finalmente vai poder estar novamente ali ao lado do Andy, que no fim das contas não dá a mínima ali para o que ela pensa ou sente, enquanto a gente vê ali com um grande questionamento, ou talvez o maior questionamento sobre a Jenna. Por que ela aparenta ter mais ou menos uns 16, 17, 18 anos de idade, sendo que ela foi a pessoa que há 50 anos atrás capturou o Andy? Então ela teria por volta de 66 anos de idade. Então é algo que não faz muito sentido, porque dessa aparência tão jovem assim dela, mas a gente tem uma certa explicação sobre isso, já que a gente tem basicamente duas coisas, uma ligada à habilidade dela, que nós descobrimos melhor como funciona, não é a criação de barreiras invisíveis, já que eles são negadores, então ela nega alguma coisa, a gente depois vê o que é isso, eu explico. E a outra é o fato de que ela não envelhece por conta de uma máquina de anti-envelhecimento da Union, que aparentemente funciona muito bem. Só que ela que vem ali já atacando o Andy, corta até uma parte do rosto dele, onde fica a boca dele, e ela quer beijar isso, que é um tanto quanto mórbido até, apesar de que essa parte depois desaparece rapidamente, como qualquer outra parte do corpo do Andy que é cortada e se separa da parte principal, simplesmente some depois de um tempo, onde a gente vai vendo também um pouco mais dessa explicação de quando ela passou a se apaixonar pelo Andy, quando ela explica de que enquanto ela estava sentada na mesa redonda da Union, o Andy estava sentado na sua cela. Ela mesma ali pedindo desculpas a ele, porque naquela época ela já tinha meio que sentido uma certa atração por ele, por ter achado ele bonito, e ainda se apaixonou cada vez mais depois de ver a grande personalidade dele, que digamos que é bastante única, onde ela ali que dizendo que estava apenas cumprindo ordens, mas se ela soubesse quem ele era, o quão importante ele ia acabar se tornando para ela, que ela iria se apaixonar por ele, ela nunca teria ali prendido ele. Só que ele, no fim das contas, não dá a mínima, e ele vê de que isso é apenas o resultado de ele ter sido derrotado. E o que importa
importa é de que enquanto ele estiver aí, ele vai tentar ao máximo aprender sobre as próprias regras do próprio poder dele, quando depois disso ele dá um jeito de fugir e que vai então atrás de uma revanche contra a Diana, que apenas se apaixona cada vez mais por ele, o que é um tanto quanto estranho, essa relação que ela cria por ele, mas a gente vê de que a luta começando. O Andy, que acaba não conseguindo nenhum aliado para ele, já que todo mundo aparentemente já foi morto, todos os parceiros antigos dele já estão mortos há um bom tempo, então ele tem que se virar sozinho ao lado da Izumo. E a gente mesmo vendo que a luta vai prosseguindo, ele joga algumas granadas para tentar parar ela, mas no fim das contas a barreira invisível que está ao redor dela bloqueia qualquer golpe. Quando ela parte para cima dele, ele até tenta cortar essa barreira com a sua espada. Ele consegue tirar algumas conclusões sobre o poder dela. Primeiro, ela solidificou o lago. Depois, ela levantou ele telecineticamente. E terceiro, ela pode criar paredes e escadas invisíveis, no caso, as suas habilidades principais. O que ele quer dizer, basicamente, se ela está apenas com um endurecimento, conseguindo endurecer qualquer coisa, então, teoricamente, as habilidades dele com a espada deveriam ser capazes de cortar essa barreira na qual ela endurece lá. Mas não tem nada a ver com isso. A gente mesmo vê de que o poder dela é algo um tanto quanto mais complexo, mas ao mesmo tempo até que fácil de se entender, quando o Andy tentando ali ao menos por hora uma recuada estratégica aí dessa luta contra a Diana, mas quando ele pega ali a Izumo, ele basicamente é partido ao meio pela Diana, que joga ali o chapéu dela, e ao redor do chapéu tem uma espécie de barreira invisível em formato de hélices que basicamente cortam ali o Andy, a própria Jenna falando de que se ele não tivesse ali com a Izumo para proteger ele, poderia facilmente ter fugido dessa. Então ela querendo entender o porquê dele tanto ali se arriscar por ela, quando ela fala algo que é bem interessante, porque ela fala ali de que se ao menos ela tivesse morrido naquela época, se referindo a Izumo. Mas que época? E como que ela sabe sobre a Izumo? Por que então, se ela sabe, teoricamente a Union deva saber sobre alguma coisa sobre a Izumo, então por que que ninguém nunca foi atrás dela antes? A gente começa aí de já levantar algumas teorias sobre essa fala dela, como se ela já conhecesse, como se a própria Union já soubesse da existência da Izumo antes mesmo dela ter se encontrado com o Andy, que é algo um tanto quanto estranho se a gente parar para pensar de então por que que eles nunca foram atrás dela. Será que eles tinham algum propósito maior com ela de início, apenas ficar apenas observando ela ou alguma coisa do tipo? Então a gente tem várias e várias teorias que começam a ser formadas sobre isso, mas de fato é algo bem importante ali a se observar. Mas o ponto é de que o Andy vai proteger a Izumo de tudo e qualquer jeito, só vai deixá-la morrer quando ele morrer. Quando ele conseguir o que ele tanto quer, aí ela vai estar por conta própria. Só que então ali a Jenna, vendo de que não vai adiantar de nada, então ela então vai resolver tudo isso na base da marca. Se o Andy não quer voltar para ela de uma forma pacífica, ela então irá arrancar a cabeça dele como fez há 50 anos. E quando ela fizer isso, ele se tornará dela para sempre. Só que então é nesse momento que a gente vê justamente que as pernas do Andy estão imobilizadas de alguma forma pela habilidade da Jenna. Só que é nesse momento justamente que ele percebe o que a Jenna nega. E aí que vem a grande
habilidade, digamos assim, do próprio Andy, a grande maluquice, ao mesmo tempo mirabolante, e que foi algo de fato sensacional de observar, porque ele basicamente corta a própria cabeça e arremessa ali pro alto, o resto do corpo dele se desintegra, e ele no alto basicamente começa a se reconstruir aos poucos, depois de ter ali se livrado da barreira da Dina que estava imobilizando as suas pernas, e com isso ele simplesmente se explode para causar basicamente uma verdadeira chuva de sangue que começa ali a cobrir toda essa barreira supostamente invisível, digamos assim, ali da Jenna, essa barreira que cobre ela, e a gente vendo de que o Andy enfim entende o poder dela. Ela é alguém que simplesmente nega a mudança de forma de um objeto. Todos os ataques invisíveis dela têm negado a mudança no próprio ar. E ele ali, vendo essas barreiras e todas as construções delas cobertas com todo esse sangue, percebe muito bem. Inalterar, imutável, basicamente, é a habilidade da Tina. Ou seja, basicamente, a Unchanged. Ela então consegue negar qualquer tipo de variação na forma das coisas. E a forma mais fácil que eu consigo de imaginar para explicar de tudo isso é como se ela simplesmente impedisse que qualquer tipo de alteração com aquele objeto acontecesse. A gente sabe, por exemplo, que o ar está em contato, em constante mudança por conta do fluxo do ar, por conta de o nosso próprio movimento. A gente, quando se movimenta, empurra o ar de um lado para o outro, e o que ela faz é justamente negar esse movimento. Ela é como se congelasse, digamos assim. A forma mais fácil que eu imagino para alguém conseguir entender é como se ela congelasse determinado objeto no espaço-tempo. Aquilo simplesmente não vai se mover de modo algum. Mesmo o próprio ar vai ficar congelado ali naquele lugar específico. É como se ela tirasse uma foto daquele lugar e ficasse lá para sempre, estático, imobilizado, congelado. E o que ela faz é justamente, por exemplo, essa barreira dela. Ela congela, digamos assim, ao redor ali do campo de visão dela, uma área desse ar justamente para criar essa barreira invisível. E o que a gente vê é de que de dentro para fora, tudo que está dentro não vai ser ali afetado pelo poder dela, senão ela não conseguiria se movimentar. E também tudo que está do lado de fora continua ali sendo completamente mudado. A barreira dela é como se tivesse um espaço entre essas duas coisas, entre o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. Realmente é um poder um tanto quanto fácil ali de se observar, mas ao mesmo tempo é bem complicado de se entender. Mas a forma mais fácil de entender é justamente isso. Ela congela determinado objeto, o próprio ar, ela congela a parte do ar que ela quiser, nesse caso, uma parte do ar que fica ali ao redor dela, como se fosse basicamente uma barreira. Só que tem uma grande contradição em tudo isso, na verdade um grande porém em tudo isso, que é a limitação dela, que a gente vê um pouco mais à frente. Mas ela basicamente consegue congelar ali, tornar coisas imutáveis. Ela nega a mudança de estado das coisas. Então a melhor maneira de entender é como se ela congelasse aquela determinada coisa como ela está exatamente naquele momento. Ela basicamente faz isso com a impede qualquer tipo de mudança, e com isso cria uma barreira completamente indestrutível. Só que mesmo que ele consiga ali saber disso, não vai adiantar de muita coisa, porque ele não consegue de modo algum acertar ali a Jenna, que vem com algo que, digamos, bem único, quando ela observa de que talvez o Andy
protagonista esteja seduzido pela Izumo por conta dos grandes melões que a garota tem, por conta dela ter partes frontais ridiculamente grandes, dizendo de que dê ali uns 20 anos pra ela e essas coisas estarão fadadas a cair até lá. Só que a gente vê até uma explicação melhor sobre isso quando o Endy vem ali na frente da Izumo. Ele se regenera bem debaixo dos pés dela e basicamente entra dentro da roupa dela, pros seios dela ficarem tocando nas costas dele o maior tempo possível, a maior área possível, para ele conseguir ali o maior e mais potente ataque de azar possível para derrotar a Jaina, enquanto ele vai explicando os tipos de poderes dos Negadores. Existe um tipo de autodirecionamento como o Endy, que só consegue usar os seus poderes em si mesmos. Essa imortalidade, a negação da morte do Endy funciona apenas nele mesmo. E também existem os tipos de segmentação externa, que é basicamente pessoas como a própria Jaina e a Izumo. Elas só conseguem utilizar os seus poderes em outras pessoas e não em si mesmos. Então é interessante, mas faz a gente questionar como que então a Jaina está com essa aparência de tão jovem. A resposta é simples. A primeira parte é por conta da máquina de anti-envelhecimento da Union, e a segunda parte é pelo simples fato de que ela congelou, digamos assim, endureceu com a sua habilidade de negar a mudança a própria maquiagem que estava no rosto dela. Ela não usou em si mesmo, mas sim na maquiagem, que meio que endureceu, digamos assim. Ela congelou a maquiagem na própria cara e assim ela vai continuar com a mesma carinha de criança ou adolescente, mais especificamente, para sempre. Ou ao menos enquanto os poderes dela continuarem a funcionar. Já que a gente vê de que o poder dela funciona em tudo menos em organismos vivos. Onde a gente percebendo ali o Endy começando a ser perseguido pela Jaina, quando vem ele e a Izumo fugindo daí, com ele basicamente dentro da blusa dela, basicamente, quando eles acabam batendo no teto de alguma coisa, como se tivesse algo sobre a cabeça deles, que é basicamente uma nave da Union. Nave essa que estava aí para a missão principal da Jaina, que era de ir atrás de uma que não foi explicado ainda o que diabos é isso, mas pelo que eu creio, provavelmente seria algum tipo de objeto ou algo do tipo, já que a gente vê de que tem os negadores, que são seres vivos que negam ali qualquer coisa que possa existir, dependendo da habilidade dele, e as umas talvez sejam algum tipo de relíquia ou algum tipo de arma ou coisa do tipo, que o pessoal da União também está atrás, com medo disso cair em mãos supostamente erradas. E esses OVNIs, como a gente vê de que essa nave, basicamente o formato de um OVNI, começa ali a basicamente escanear toda essa área, quando a gente vê de que o próprio Endy encontra o objeto perfeito para acertar a Jaina, com ali um baita de um ataque de azar, já que ele vê de que como a barreira dela é feita de ar, a única coisa que pode atravessá-la é a luz, e ele vê basicamente que é isso que irá derrotar ela. Simplesmente um mega raio laser, que no caso é luz ainda assim, que acaba saindo da nave da Union, que simplesmente dá pane no sistema, pelo que dá a perceber conforme a luta vai prosseguindo. A gente vendo de que enquanto isso ela continuando a partir pra cima ali do Endy, numa luta sensacional, bota bem animada no fim das contas nessa luta, onde o Endy, que de modo algum ali vai desistir de salvar a Izumo, e irá continuar protegendo-a e cortejando-a até ela se apaixonar por ele e assim conseguir finalmente dar a ele a morte que ele tanto deseja. E ele vai mudar ali o coração dela, e
eles mudarão então tudo o que foi colocado diante deles. Ele mesmo deixando bem claro de que selaremos esse acordo e ele mudará a sua mortalidade. E ele então percebendo da forma como ele vai conseguir derrotar a Dina. Na barreira da Dina existe um pequeno espaço que serve, é claro, justamente para entrar oxigênio também, senão ela ficaria sem fôlego lá dentro, e também para ela andar. É justamente a parte onde os pés delas estão, porque, por exemplo, a gente mesmo percebe de que é por isso que ela não está correndo. Se ela começasse a correr, a barreira não iria acompanhar o movimento dela e ela iria dar de cara com a barreira, por isso que ela vinha andando lentamente também. Isso deixado bem claro de que se não tivesse um chão onde ela pisar, ela congelasse o movimento do próprio chão, ela ficaria presa dentro da própria barreira, o que não seria nem um pouco interessante no fim das contas. Então a gente vendo basicamente essa tática do Aang é justamente de abrir esse buraco, esse único espaço onde estão os pés dela, onde ela está pisando, para ele simplesmente botar a sua cabeça dentro do buraco. Não interpretem isso errado, pelo amor de Deus. Onde até da hora como é feito, porque basicamente a gente vê a Izumo pegando a espada do Aang nas suas mãos e basicamente usa a espada como a alavanca depois que o Aang cobre toda a barreira da Dina com sangue e acabando com toda a visibilidade dela. E ela ficando até no receio de abrir a barreira ou não, mas não abre, já esperando que fosse ser um ataque do Aang. Só que o ataque dele é algo que ela não esperava. Quando a Izumo usa a espada dele como uma alavanca ali, encontrando a grande abertura, ela muda o lugar em que está essa abertura. A barreira basicamente começa a girar de um lado para o outro quando a abertura dá ali de cara com a Dina. E é nesse momento que a Izumo arremessa a cabeça do Aang para dentro da barreira e que com isso ele basicamente vem para entrar na barreira e usar a sua grande má sorte que ele conseguiu com a Izumo. Ele vendo de que quando ele está dentro da barreira, por mais que ela seja indestrutível, todo o azar que ele mata entrará junto dele dentro da barreira. E já que a barreira dela é composta de ar, a luz passa por ela perfeitamente. E é justamente por isso que com a panha da nave da União a gente vê de que um raio laser absurdamente overpower simplesmente sai ali da nave e acerta a barreira da Dina e também ali leva ela junto, também é claro, do Aang. O Aang que até depois vem e acerta ali um golpe no coração dela para já pôr um fim definitivamente à vida dela. A gente já vai vendo que a máquina de envelhecimento da União vai perdendo efeito e aos poucos ela vai envelhecendo. A gente vendo que toda a maquiagem dela aos poucos vai rachando e a gente veria ela basicamente na aparência de uma senhora já de idade, quando o próprio Aang não se importa nem um pouco com isso. Ela vai continuar bonita como sempre. E a Izumo que até quando chega aí com esse certo receio, porque ela sente ali uma certa pena da Dina por ver de que ela até reconhece que estava errada. No fim das contas não é o mundo nem ela, nada disso ao ver dela estava mudando, mas ela percebeu de que talvez a missão ali da União não era impedir a mudança talvez no fim das contas fosse algo necessário, não algo errado como ela imaginava. Ela mesmo vendo de que talvez a mudança em si não seja algo tão ruim, afinal. Quando ela vendo ali, lembrando da própria pintura da Izumo, vendo quão bonita ela ficou com as mudanças que a garota colocou. E quando a Izumo até ali sentindo uma certa pena, não vai fazer aí o Aang ter piedade pela Dina. Ela veio aí mesmo que não estivesse preparada para esse momento, mas isso já não importa. Ela estando ou não preparada para matar os seus inimigos ou não, isso não importa. E é justamente por isso que o próprio Aang assume essa responsabilidade antes de acabar com a vida da
Jenna, ele dá ali um beijo nela, dizendo de que no fim das contas algumas rugas não vão mudar o quão bonita ela é. E ao menos assim ela pode morrer pelo menos um pouco feliz, digamos assim, depois de toda essa cena que a gente vê o fim da sua vida e com isso ela sendo morta, Aang e Izumo poderiam finalmente entrar na União. Só que bom, tudo isso e muito mais já é assunto, infelizmente, para um próximo vídeo aqui do canal, porque eu já vou me despedindo de todos vocês. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, então justamente por isso, deixa um like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e eu fui.